Boa tarde. Boa tarde. Vocês todos que já estão presentes me ouvem bem? Tá. Era só para ter uma ideia. Tá bom, pessoal. Obrigado. Que bom. A Cíntia está fazendo a anotação dos conselheiros conforme as suas entradas para efeito de registro de presença. Então, eu vou pedir para a Cíntia que vá nos informando, Cíntia, por favor, conforme nós chegarmos próximos ou ultrapassarmos o quórum necessário para o início da nossa reunião. Tá bem, Cíntia? A Cíntia, peço também que lembre os colegas da TI de enviarem o link para a transmissão, que eu acho que ficou faltando. Eu, pelo menos, não recebi, e a Adriana tá colocando aqui também que não chegou. Boa tarde a todos e todas, me ouvem? Sim, André. Já é possível se inscrever por expediente, presidente? Pode, com a Cíntia, tu pode passar para a Cíntia já e ela faz as anotações. Por enquanto, para mim, pelo menos, és o primeiro, André. As inscrições para o expediente podem ser no bate-papo mesmo, tá, pessoal? Então temos o André, e eu não sei se tem alguém mais que eu acabei de entrar, talvez alguém antes de eu entrar também esteja inscrito. Tati, alguém? Cíntia? Deu uma enxurrada de boa tardes e sim aqui, mas eu vou procurar. E depois eu vou limpar o bate-papo. Tá, importante.
O André, inscrito para o expediente. Por hora. Cíntia, temos uma prévia do número de conselheiros presentes já? A Cíntia me informou que está assim, então a Cíntia vai ter que escrever aí, Cíntia, no bate-papo, o número de conselheiros presentes já, por favor. Conselheiro Vidor também, inscrito para o expediente. Deixa eu registrar aqui. Oi, Júlio. Oi. Agora sim, desculpa, caiu tudo aqui. Que bom, Cíntia, não, imagina. Já passa aí o quórum. Já temos quórum, então. Quantos temos atualmente aqui? Um pouquinho. Fábio Marçal também, inscrição no expediente. Registrado, Fábio. São 59 usuários, Cláudio, mas tem alguns aqui que são convidados e que não são conselheiros, por isso que não dá para se basear completamente no número de pessoas presentes na sala. Eu já explico quem são os convidados, enfim, e por quê. Então, o número é menor, mas segundo a Cíntia e a Tati, nós já temos o quórum necessário para o início da reunião. Em 1 minuto a gente começa.
Pessoal, boa tarde a todos e todas. Antes de mais nada, eu quero pedir para vocês não ficarem escrevendo tantas coisas no bate-papo público que aparece aqui do lado, tá? Eu sei que a gente tem a intenção de ajudar e colocar as nossas dúvidas aí, mas a gente não consegue acompanhar, tá? Para quem está aqui mediando e tentando conduzir a reunião, assim, é humanamente impossível seguir tudo que está ali, a gente acaba deixando algumas coisas de fora. Então, assim, a Tati já vai fazer ação sobre o formato da reunião, e nós pensamos nos detalhes, enfim, para permitir as falas, para permitir as votações. Então, eu só peço um pouquinho de paciência, tá, aos conselheiros e conselheiras, para que a gente possa conduzir a reunião da melhor forma possível. Então, daqui a pouco a Tati dá as orientações gerais. Então, em primeiro lugar, eu quero dar as boas-vindas a todos os conselheiros e conselheiras. Espero que estejam bem na segurança dos seus lares, com as suas famílias. Peço licença também para, de certa forma, entrar na casa de cada um de vocês, né, nesse espaço familiar, que é uma coisa tão importante, e que, de certa forma, agora, por conta desse novo formato, dessa situação completamente atípica, a gente acaba tendo que entrar um pouco na casa de cada um de vocês. Então, peço licença para isso. Essa reunião que a gente faz hoje é a primeira reunião por web da história do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, do seu Conselho Superior, salvo engano meu, tá? Eu acho que isso nunca aconteceu, é um formato absolutamente novo. Entendo a colocação da colega Adriana e, de fato, não há previsão regimental para que ela aconteça nesse formato, mas também, como alguém já disse aqui, não há vedação nenhuma para que isso aconteça, né? Nem aparece, na verdade, salvo engano meu, no nosso regimento, que elas devam ser presenciais. Mas, para além disso, eu acho que o momento que a gente atravessa, de extrema exceção pelos mais variados motivos, a gente entendeu que era importante atender esse anseio da comunidade do IFRS para que houvesse reunião do seu Conselho Superior. Nós aprovamos no ano passado, em dezembro, se eu não estou enganado, o cronograma de reuniões para 2020. A primeira aconteceu no dia 3 de março, conforme estava previsto, e a segunda está previsto para o dia de hoje. Mas, infelizmente, em meados de março, né, nós começamos a viver toda essa situação de exceção e, de fato, as coisas na instituição passaram por uma série de modificações, é um momento extremamente atípico e nós estamos encarando ele assim. Nesse período entre meados de março e agora, eu, da mesma forma que tem gente que entende que não devêssemos ter consulta por web, eu também recebi cobranças no sentido de que tivéssemos um consulta por web. E eu, particularmente, né, um entendimento muito pessoal, entendo que esse conselho, da forma que ele estava programado para acontecer de forma ordinária, ele devesse acontecer. Por isso, no final do mês de março ainda, eu formalizei para o nosso departamento de TI um pedido para que eles providenciassem as condições técnicas e operacionais para que a gente pudesse ter um conselho superior. Isso é muito importante. Em final de março, a gente não tinha previsão e nem condições para acontecer esse consulta, né? Demanda uma série de operacionalizações, inclusive, por exemplo, essa sala que a gente usa aqui, ela é uma sala projetada para 75 pessoas, que é exatamente o número de conselheiros que a gente tem conforme o nosso regimento. Então, a gente teve que fazer uma série de testes, e aí eu já aproveito para agradecer aos colegas da TI, aos colegas da comunicação, que se empenharam bastante para criar condições para que esse conselho acontecesse. Eu acho que, mesmo não havendo uma previsão regimental literal para este fórum, e aí os conselheiros têm total liberdade, por óbvio, de divergirem, eu entendo que é muito importante que a gente possa estar aqui reunido e deliberarmos minimamente questões que são importantes para a nossa instituição. Também preciso dizer que existem convidados aqui na sala, e por isso que o número é maior que o de conselheiros, e nós procederemos a uma chamada nominal para nos certificarmos do número de conselheiros, isso é muito importante, então repito isso, nós tomamos todas as providências para que fosse reproduzido ao máximo o cenário de uma reunião presencial, com todas as possibilidades que os conselheiros têm, com as checagens necessárias, com o mecanismo de votação, e por isso que a gente chega no dia de hoje, na minha opinião, de forma bastante satisfatória. É óbvio que vão acontecer imprevistos, né? Como eu já disse, é a primeira reunião, faz parte,
estamos aprendendo a lidar com isso é muito importante, da mesma forma que estamos aprendendo a lidar com muitas coisas nesse momento de exceção, e a reunião por web é mais uma delas. Então, já peço escusas aos conselheiros e a quem assiste se houver algum problema técnico ou alguma limitação que a gente não tenha se dado conta, mas eu asseguro a vocês que todos os esforços, todos os detalhes foram pensados para que desse tudo muito certo. Na condição de presidente, eu convidei também algumas pessoas que eu entendo por importantes e por isso elas estão aqui participando por dentro da nossa reunião web, obviamente que sem direito a voto e falando apenas quando chamadas pela presidência. A primeira delas é o Andrew, médico da reitoria e coordenador da nossa divisão de saúde. Muito importante a presença dele, afinal de contas estamos discutindo também aqui questões envolvidas com a saúde, questões epidemiológicas e questões onde é importante esse aconselhamento. O Andrew tem sido presente em todos os nossos momentos, tem sido uma figura com a qual nós nos aconselhamos sempre. O doutor Albert, nosso procurador jurídico junto ao IFRS, representante da AGU, né, ele já tem participado, Albert não é figura nova, ele já tem participado em outros momentos, algum conselheiro entender, ouvir o seu aconselhamento, também será feito isso. E também convidei os pró-reitores todos e o Mark, nosso diretor de gestão de pessoas, para ficarem aqui, como sempre acontece, né? Eles normalmente participam presencialmente das reuniões do Consup, porque, de fato, se faz necessário, muitas vezes, as suas intervenções, as suas explicações, tá bem? Então, de uma forma geral, mais uma vez, quero agradecer a todos os conselheiros pela oportunidade, por terem aceitado esse desafio, que é participar dessa reunião web. É absolutamente atípico, é absolutamente inédito, mas também acho que, de certa forma, é histórico e todos nós estamos participando de um momento muito importante para a nossa instituição. Então, antes de declarar oficialmente aberta a nossa sessão ordinária de hoje e passarmos de imediato ao expediente, nós temos ainda duas coisas a serem feitas. A primeira delas é que a professora Tatiana, nossa pró-reitora de administração, e que me ajuda sempre presencialmente lá nas reuniões, quando acontecem, ela também me auxilia hoje aqui para o controle operacional da reunião, e a professora Tatiana tem umas orientações gerais para passar para os conselheiros, para tornar a nossa reunião mais otimizada e mais produtiva. Então, professora Tatiana, por gentileza. Boa tarde a todas e todos. Eu não vou nem abrir a câmera, acho que não tem necessidade, mas as questões mais importantes são as que estão colocadas na tela, né, essas orientações. Então, uma delas, o Júlio já colocou, é evitar o uso do bate-papo. Nós vamos tentar organizar de forma a reunião ser o mais parecida possível com a reunião presencial, então as inscrições são para fala. A gente não consegue acompanhar o bate-papo, decidimos usá-lo só para inscrição para o expediente por ser no início da reunião, tá? Então, o expediente, a inscrição foi no bate-papo e para as demais manifestações, nas discussões, a gente vai usar uma ferramenta da própria sala de webconferência, que é o levantar a mão. Tem as orientações ali para como vocês devem proceder, cada um deve clicar em cima do seu nome na lista de usuários e definir status como levantar a mão. Acabei de fazer isso, vocês devem ver que tem uma mãozinha erguida do lado do meu nome, e quem se inscrever já, o próprio sistema da sala de webconferência coloca em ordem. Então fica bastante fácil para a gente acompanhar, e eu moderando a reunião, eu vou tirar a mão levantada de quem estiver falando para não ter problema de nos perdermos. As votações das proposições serão feitas numa ferramenta de enquete aqui da própria sala, que no momento que o professor Júlio colocar em votação, eu vou abrir a enquete, ela vai aparecer na tela de todos vocês, e vocês podem votar de acordo com a sua posição. Ao final do tempo de votação, o próprio sistema libera o percentual de votos, tá, em cada uma das proposições. Via de regra vai ser a favor, contra e abstenção, a não ser que tenha alguma questão um pouco diferente que a gente vai combinar na hora da votação. O professor Júlio vai dizer quais são as opções e elas serão colocadas na enquete. Júlio, acho que era isso, não sei se tu lembra de alguma outra coisa. Das minhas anotações aqui é isso.
Isso, só reforçando então, tá, pessoal, que o chat aqui, por mais atrativo que seja, a gente evita utilizá-lo, porque realmente é bem complicado com tanta gente acompanhar, tá bem? Eu faço mais um pedido aos membros das comissões que farão leitura de pareceres, né, que tenham os pareceres à mão na medida do possível, para que quando chamados, para que quando convidados a exararem os seus pareceres, possam fazer, tá bem? Então, nossa última parte, antes de começarmos a reunião, é a chamada nominal dos conselheiros, que será feita também com a ajuda da professora Tatiana. Tati, por favor. Bom, eu vou fazer a chamada por representação, tá? E aí, se a pessoa chamada tiver entrado com o microfone, responde, por favor, fone. Se não, pode colocar no bate-papo, que eu e a Cíntia estamos para fazer essa contagem, certo? Então, vamos lá. Reitor está presente. Diretor-geral do Campus Alvorada. Presente. Diretor-geral do Campus Bento Gonçalves. Presente. Diretora-geral do Campus Canoas. Presente. Diretor-geral do Campus Caxias do Sul. Não? Então, seguimos. Diretor-geral do Campus Erechim. Tá. Diretor-geral do Campus Farroupilha. Presente. Erechim está presente, respondeu no chat. Diretor-geral do Campus Feliz. Presente. Diretor do Campus Ibirubá. Presente. Diretora-geral do Campus Osório. Aqui. Diretor-geral do Campus Porto Alegre. Professor Fabrício ainda não. Diretor-geral do Campus Restinga. Presente. Diretor-geral do Campus Rio Grande. Presente. Diretora-geral do Campus Rolante. Diretor-geral do Campus Sertão. Presente. Diretor-geral do Campus Vacaria. Presente. Diretor-geral do Campus Viamão. Presente. E diretor-geral do Campus Avançado Veranópolis. Presente. Então, representantes da sociedade civil, representante do Sindicato Rural da Serra Gaúcha. Não. Representante da ASURGS. Não. Então, vamos para a lista dos servidores docentes. Aqui eu vou pedir que se manifeste e se for o suplente, que informe que é o suplente. Ou melhor, manifeste dizendo seu nome, fica mais fácil. Tati, Tati, antes de seguir adiante, tá, a gente tem uma lista de conselheiros que tomarão posse na sequência durante o expediente, tá? Então eu peço que, se eles forem chamados, já podem se identificar como presentes. Eu estou com a lista aqui e darei posse para eles na sequência. Tá bem. Então, representante dos servidores docentes do Campus Alvorada. Docentes do Campus Alvorada, não? Bem. Então, representante docente do Campus Bento Gonçalves. Bento Gonçalves Luiz, presente. Representante docente do Campus Canoas. Cláudio, titular, presente. Certo. Docente do Campus Caxias do Sul. Presente. Docente do Campus Erechim. João Rogério, presente. Docente do Campus Farroupilha. Presente, titular, Juana.
Docente do campus Feliz. Cleonei, presente, titular. Docente do campus Ibirubá. Raquel. Docente do campus Osório. Estevão da Fontoura, presente. Estevão. Isso. Certo. Docente do campus Tigre. Salve, galera. André, titular por enquanto. Docente do campus Rio Grande. Rodrigo Toninho. Docente do campus Rolante. Fábio Queveco, titular. Docente do campus Sertão. Ok, Renata. Docente do campus Vacaria. Ricardo Santos. Docente do campus Viamão. Um pouquinho. Presente, Maíra. Fala, Cíntia. Tem posse para Renata e para o Ricardo. Renata de Sertão e Ricardo de Vacaria, isso? Isso. Tá. Só o último docente aqui, então, docente do campus Veranópolis. João Carlos. Ok. Ok. O campus Alvorada, ninguém se manifestou, mas o Vinícius está na sala. Então, não sei, Vinícius, se tu não conseguiu falar na hora. Bom, vamos seguindo, então, agora os representantes dos técnicos administrativos. Campus Alvorada. Não. Representante dos técnicos administrativos, campus Bento Gonçalves. É Augusto, Campos Bento, suplente. Técnicos administrativos do campus Canoas. Vitor, presente. Ademilde Alvorada se manifestou agora, ok. Campus Caxias do Sul, Jaçanã. Desculpe, não. Representante técnico do campus Caxias do Sul. Não. Representante técnico administrativo do campus Erechim. Alexandre, titular, presente. Técnico administrativo do campus Farroupilha. Marcos, presente. Técnico administrativo do campus Feliz. Técnico administrativo do campus Ibirubá. Fernanda Royer, presente. Técnico administrativo do campus Osório. Osório não. Técnico administrativo campus Porto Alegre. Adriana, titular, presente. Técnico administrativo campus Restinga. Giovana, presente. Técnico administrativo campus Rio Grande. A Eva colocou ali no chat. Dá uma olhada, Tati. Eva Regina Amaral é a nossa titular. Dá uma olhada. Ela falou antes da chamada, eu não consegui acompanhar, mas E tudo bem. a Eva e o Marcelo de Osório. Marcelo, também. eu vi agora. Ok. Técnico administrativo campus Rolante. Campus Fabiano. Rolante. Fabiano também eu vi presente, Fabiano. Dá um sinal. Fabiano está na sala, sim. Estava na sala, ele escreveu antes alguma coisa. Tá. Técnico administrativo campus Sertão. Elias, ok. Técnico administrativo campus Vacaria. Paula, presente. Certo. Campus Viamão, técnico administrativo. Alexander, presente. Representante técnico administrativo da reitoria. Suelen Patrícia, presente. Técnico administrativo campus Veranópolis.
Ok, Sandra. Agora, representantes discentes. Representante discente do campus Alvorada. Lohan Teixeira, presente. Suplente. Representante dos discentes do campus Bento Gonçalves. Bento Gonçalves. Não. Acho que não, tá? Não. Representante discente do campus Canoas. A Sandra, a discente, Campus Bento. Campus Bento, ok. Canoas, discente. Não. Representante discente, Campus Caxias do Sul. Rafael, ok, Caxias. Discente, Campus Erechim. Thaís, ok. Representante discente do campus Farroupilha. Farroupilha. Bom, vou seguir. Aqui, só para confirmar, o Paulo Ricardo é representante de qual campus e de qual segmento? Eu ia perguntar para ele agora. Eu vou ter que voltar aqui na lista. Paulo Ricardo, te identifica com campus e segmento, por favor. Tá, segue adiante. Paulo Ricardo é Canoas. Canoas Vicente. Adiante. Ok, seguimos. Campus Farroupilha. Já tinha perguntado, acho que não. Discente Campus Feliz. Débora, presente. Ok, Débora. Campus Ibirubá. Não. Discente Campus Osório. William Coutinho, presente. Discente Campus Porto Alegre. Não. Discente Campus Rio... Ana Caroline, Porto Alegre, ok. Discente Campus Rio Grande. Gabriele. Certo, Gabriele. Discente Campus Rolante. Rolante não. Discente Campus Vacaria. Discente Campus Viamão. Discente Campus Avançado Veranópolis. Não. E representante do MEC também está ausente, né, Júlio? Isso. Professora Carla e professor Flávio têm reunião do CONIF acontecendo em paralelo e eu estou perdendo e eles estão lá. Júlio, só me permite reforçar que teve gente que entrou durante a chamada, reforçar a questão de não utilizar o bate-papo para a comunicação, tá, pessoal? A partir de agora, então, iniciando a reunião, a gente encaminha as posses e depois, nos itens de pauta, as inscrições serão sempre da forma que está na tela neste momento, tá? Se inscrevendo, usando a ferramenta levantar, clicando no seu nome e definidos. Era isso. Está registrada a sua presença, do Fabiano também está registrada a presença. Mais um pedido importante, pessoal, que vocês entrem com apenas um dispositivo, tá? Tem gente que está com dois, o celular e o computador, e isso é ruim porque ocupa um lugar na sala e ela é limitada a 75 pessoas. Então, assim, um pedido bem especial que vocês optem por um dos instrumentos para participar da reunião, ou o celular ou o computador.
tá bem? Então, feitas as recomendações, as instruções, iniciamos e damos início, então, nesse momento, 14h02, oficialmente a nossa reunião, passando de imediato para o expediente, o qual consistirá de 3 inscritos, professor André, professor Vidor, professor Fábio, e também, conforme o nosso regimento prevê, a aprovação das atas anteriores e as posses, tá bem? Que acontecerão também neste momento do expediente, tá bem? Então, eu vou começar, antes das falas dos 3 colegas inscritos, pelas posses. Se alguém que está presente não tiver sido chamado durante a chamada que a professora Tatiana fez, ou que não for citado agora durante as posses que eu darei simbolicamente nesse momento, eu peço que se acuse, e aí sim pode usar o chat para dizer chamado, tá bem? Vou chamar a Renata Arinos, representante titular dos docentes de Sertão. Está aqui, né, Renata? Faz um sinal, por gentileza. Só a Renata, pessoal, por favor, agora. Só os chamados. Renata, ok, empossada. Elias José de Camargo, representante dos técnicos do Campo Sertão. Elias, por gentileza. Obrigado, Elias. Elisângela Batista Maciel, titular Campus Bento Gonçalves. Por acaso, presente para a posse? Bento está o suplente, Júlio. Suplente, então tá bom. Vitor Bertoncello, técnico Campus Canoas, também não tinha tomado posse oficialmente ainda. Vitor, presente ou seu suplente? Vitor, está empossado, Vitor. Paulo Ricardo Fontoura, discente Campus Canoas. Paulo Ricardo, por gentileza, faça um sinal. Paulo Ricardo. Sim, Fabiano, já está confirmado, Fabiano. Paulo Ricardo. Ok, está em Paulo Ricardo. Schinzel, discentes Campus Farroupilha. Rodrigo, presente? Tarcísio Gonçalves da Silva, técnico, representante de segmento técnico Campus Feliz. Tarcísio presente? Ok, empossado Tarcísio. Ricardo Luiz dos Santos, titular docentes Vacaria. Obrigado, Ricardo, empossado. Laura Eduarda Pelicioli Ribeiro, discentes Campus Vacaria. Laura, presente? Não, a Laura. Não está. Não está. E por último, a Gabriele Duarte dos Santos, discente do Campus Rio Grande. Gabriele, se estás presente, faça um sinal. Ok, Gabriele, estás oficialmente empossada. Então, de imediato, aí dando sequência ao nosso expediente, por ordem de inscrição, temos o professor André, o professor Vidor e o professor Fábio. Professor André, por gentileza, se quiserem abrir a câmera durante as suas falas, fiquem à vontade. Me ouvem bem? Sim. Muito bem. Na verdade, conselheiros e conselheiras, queria poder começar manifestando a minha preocupação com a situação que a gente vive, né? E uma preocupação que se agudiza, se aprofunda diante da possibilidade de ficarmos um tempo ainda maior sem as atividades normais da nossa instituição. Me preocupa saber de rumores, professor Júlio, gostaria depois de uma manifestação do presidente do Conselho, sobre eventual corte de orçamento que tenha ocorrido nesse período, tá, do IFRS, e também
sobre uma discussão no CONIF a respeito da portaria 17 de 2016, suscitada, segundo consta, pela CETEC. Bom, mas na verdade, minha inscrição nesse expediente é para, nos termos regimentais, apresentar uma proposta de inclusão em regime de urgência de uma resolução que já encaminhei via e-mail para a secretaria, copiando o presidente do Conselho, sobre o tema específico do ensino remoto, das atividades pedagógicas não presenciais durante esse período de suspensão das atividades. Então, essa é uma proposta de resolução que eu peço a gentileza dos conselheiros e das conselheiras, que, caso entrando em pauta, a gente vai poder aprofundar o tema, mas a ideia central é discutir sobre a possibilidade ou não de termos aproveitamento de carga horária de atividades remotas ou atividades não presenciais nesse período de calendário acadêmico suspenso. Porque nos preocupa, e nos preocupa muito os conselheiros que subscreveram essa proposta, a ideia que está sendo já debatida, inclusive num cenário de consulta à comunidade, de uma consulta oficial, sobre o uso de tecnologias à distância, tecnologias remotas, para esse momento. E nós não sabemos efetivamente qual o tempo de retorno, por isso queremos aproveitar esse momento, professor Júlio, dessa sessão específica para debater, e a proposta é especificamente para esse período de suspensão de atividades letivas, não para o depois, não para o segundo momento, que é o retorno, tá? Debatermos, então, uma proposta de resolução que dê conta de avaliar se vamos aproveitar ou não as atividades para fim de carga horária das componentes curriculares normais no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Portanto, eu peço aos conselheiros e conselheiras a inclusão para debate dessa proposta de resolução. Era isso, professor. Muito obrigado. Obrigado, professor André. Já vamos encaminhar, então, conforme manda o nosso regimento, se a proposta do professor André entra na nossa ordem do dia para apreciação. Mas antes disso, professor André e colegas, eu quero dizer que a proposta, eu recebi do professor André ela aqui por e-mail, ela dialoga absolutamente com uma proposta que seria encaminhada por mim como presidente na hora do item número 3 de pauta, que é os relatos e avaliações sobre o cenário, professor André. O professor Lucas fará, e continua válida a sua fala, uma explanação sobre o cenário, sobre o momento, sobre as questões pedagógicas, sobre o trabalho do grupo de trabalho, e ao final da sua fala, o nosso planejamento era e é ainda que o professor Lucas apresentasse uma proposta a este conselho que vai absolutamente ao encontro dessa proposta que o professor André tem. Então, quero dizer que eu me solidarizo com a proposta do professor André. Professor André, a gente pode discutir depois só em que momento a gente a aprecia, se tu me permitires, que a gente a jogue um pouquinho para frente. Pode ser, professor André? Professor Júlio, eu não vejo problema, a não ser que exista alguma restrição regimental, por ser proposta em regime de urgência, teria que ser apreciada agora. A gente inclui na pauta. Talvez trazer eu antecipo a fala do Lucas. Isso, antecipar a proposta do Lucas, porque eu acho importante. Tá bem, tá combinado. Então, mas a gente precisa primeiro colocar em votação, e eu vou tentar resumir também para ajudar os conselheiros a votar e até para a gente já testar o nosso sistema de votação aqui. O professor André propõe incluir na pauta uma discussão acerca, eu vou ler aqui algumas coisas do professor André, sobre a não utilização de atividades remotas ou não presenciais, chamem como quiserem, para este período exclusivamente enquanto durar o período da calamidade ou, enfim, a crise relativa
à Covid-19, né? Que a instituição tome essa posição oficial enquanto Conselho Superior para que nós não faremos e não façamos uso dessas ferramentas. Então, a ideia é discutirmos isso. Sem entrar no mérito agora, e nós não votaremos quem é contra ou a favor o ensino remoto neste momento. O que a gente tem que deliberar agora é se essa proposta pode ser incluída na pauta. Então, repito, é a inclusão da pauta de um item, de uma proposta de resolução, para que a gente discuta o uso ou não, no caso, não uso das ferramentas de EAD e ensino remoto. Todos suficientemente esclarecidos? Só lembrando que não é o momento agora, né, não cabe vista nesse caso, mas é só um lembrete, se quando durante a discussão envolver algum pedido de vista dos conselheiros, por favor, aí sim, usem o chat para a gente poder ver aqui e interromper a discussão a qualquer tempo. Então, voltando à proposta do professor André. Tati, podemos votar utilizando a ferramenta? Sim, estou lançando agora. A pergunta é, todos favoráveis a que essa proposta... Não, vai ter opção favor, contra e abstenção. Fica mais fácil de computar. Então, proposta apresentada pelo professor André, a qual eu me associo para que a gente discuta o uso de ferramentas de EAD, ensino remoto, e exaremos uma resolução sobre isso durante a nossa reunião. Todos a favor? Está aí no ladinho a enquete, pessoal. Conseguem ver? Opções de enquete, favor, contra, abstenção. Eu estou acompanhando as votações. Quando encerrar, eu compartilho o resultado final. A gente está aprendendo, tá? Peço desculpa se alguma coisa der errado. Estamos aprendendo a usar a ferramenta. Cíntia, tu consegue me informar quantos conselheiros estão presentes, por favor? Tati, o João Rogério não encontrou a ferramenta. Mais alguém não encontrou a ferramenta? Eu tenho 59 votos já. Tá dando certo. 60 votos. Então entrou do João Rogério. Posso finalizar? Espera, Tati, vamos ver o que o João Rogério está digitando. Eu não consigo ver o bate-papo enquanto eu estou gerenciando a enquete. O Rogério votou, Tati, 60 votos. Então, posso encerrar? Pode encerrar a votação. Aí. 52 a favor, 5 contra e 3 abstenções. Então, André incluído em regime de urgência. E aí depois a gente combina o momento aí inicial em que a gente possa fazer a avaliação disso. Pode ser? Perfeito, perfeito. Perfeito. Próxima inscrição, professor Vidor. Ainda no expediente. Professor Alexandre Vidor. Boa tarde a todas e a todos. Gostaria primeiro de enaltecer aí a iniciativa de a gente estar mesmo conseguindo se reunir, né, apesar de... Né, mas eu acho que é importante legitimar decisões importantes do IFRS, né, nesse Conselho Superior. E eu acho que essa pandemia vem para trazer uma série de mudanças, né, e certamente temos que festejar iniciativas como esta, né, de poder estar dialogando, né, em prol nossa institucional. Mas indo diretamente ao que nos traz, vários colegas têm acompanhado aí, nós tivemos 2 intervenções recentes, né, uma no Instituto Federal do Rio Grande do Norte e outra no Instituto Federal de Santa Catarina, e nós estamos aqui agora sugerindo uma moção de repúdio a essa intervenção do Ministério da Educação. Sei que o repúdio muitas vezes não é bem-vindo em épocas assim, a gente queria poder fazer muito mais, mas o repúdio nessa situação pode ajudar muito, né, o combate de reitores eleitos, né, das suas comunidades a estar lutando contra uma arbitrariedade do MEC.
e apenas para esclarecer, o documento será lido, né, no momento oportuno, né, é um documento que ele foi fundamentado na lei que criou os institutos, a 11.892, que é quem tutela esse processo eleitoral, né, em que pese a medida provisória 914 ainda está vigente, estará até 1º de junho, espero que nem um dia mais. O processo ele é regido pelo, até vou abrir aqui, ele é regido pela 11.892 em virtude do próprio artigo 11 dessa medida provisória, que diz que não se aplica aos processos de consulta cujo edital, em conformidade com a legislação anterior, tenha sido publicado antes da data de entrada em vigor dessa medida provisória. Bom, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, ele publicou seu edital em setembro de 2019, e o IFSC também em setembro de 2019. Ou seja, não há nenhum tipo de dúvida jurídica quanto à aplicação da norma, é a Lei 11.892, é o nosso decreto, né? As comunidades foram consultadas, elegeram seus reitores, né? E foram surpreendidos há uma semana, na segunda-feira, não a passada, que foi ontem, mas a retrasada, fomos surpreendidos com 2 interventores desrespeitando o processo eleitoral, né, usando de artimanhas pouco éticas para que isso pudesse acontecer. Então, essa moção de repúdio serve para poder auxiliar as comunidades na luta da reversão desse quadro, estão ingressando na justiça, já está havendo uma pressão muito grande da rede como um todo ao Ministério da Educação para que se faça valer, né, a decisão das comunidades nos termos da legislação vigente. Creio que seja isso, presidente do nosso Consup. Obrigado, Alexandre. Então, também, nos termos fundamentais, a moção ela é apresentada agora e depois, durante o expediente, não cabe agora que a gente vote se ela entra ou não em pauta, ela entra automaticamente e depois, durante o expediente, a gente vota e o absorvidor fará a leitura, obviamente, do teor da moção. Antes de passar para o conselheiro Fábio, quero dizer, professor Vidor e conselheiros, que prontamente, quando no dia 20 de abril foram nomeados os 2 interventores, eu, pessoalmente, me solidarizei com os 2 eleitos, né, professor Arnóbio e o professor Gariba, o primeiro no IFRN e o segundo no IF Santa Catarina. Passei para eles a minha solidariedade pessoal, mas mais do que isso, tomei a liberdade de passar a minha solidariedade institucional. Acho que em nenhum processo que, porventura, esteja esses 2 institutos, justifica a não nomeação de 2 reitores legitimamente eleitos. Então, fica aqui também, acho que é o momento que eu posso fazer para um fórum maior, né, me ouvindo. Tenho feito isso em todas as reuniões que participam, passar nesse momento, e é o que nos cabe, a solidariedade, não só aos 2 reitores eleitos e não nomeados, mas às comunidades do IFRN e também do IF Santa Catarina. Então, professor Vidor, acho oportuno que nós manifestemos a nossa solidariedade de forma oficial. Professor Fábio Marçal, terceiro e último inscrito no nosso expediente de hoje. Olá, boa tarde, colegas. Boa tarde, professor Júlio, mais conselheiras, conselheiros. Boa tarde toda a galera que nos acompanha aí, de alguma outra forma. Na realidade, a minha inscrição é para reforçar o encaminhamento para o servidor, diante da gravidade da temática que eles põem para nós. Tenho muita clareza, e os coletivos que eu participo também têm se posicionado dessa forma, de que aqui tem uma fragilidade imensa e uma quebra da nossa democracia, que é algo precioso para nós, mas que tem impacto também na política dos institutos federais. Eu sou, como muitos de nós, entusiasta da nossa política. Acho que é uma das grandes marcos da educação nesse país nos últimos anos.
esse caráter popular, com os territórios, do ensino médio integrado até a pós-graduação, de escancarar as nossas portas para os de baixo, através do PROEJA, tudo isso ele só se consolida quando a gente tem lideranças que nós escolhemos e lideranças que nos representem com legitimidade. Então, uma intervenção que hoje se sinaliza no IFMN e no Instituto Federal de Santa Catarina é uma ameaça à rede, a todos aqueles a política dos IFES. Num cenário breve, a curto prazo, nós vamos ter que assumir um protagonismo importantíssimo. A pandemia vai deixar um rastro de destruição muito grande, principalmente dos mais pobres, que é quem nós atendemos. O desemprego já é uma realidade gritante, o não acesso a questões básicas como alimentação também é outra realidade gritante, e nós, como política pública de educação, vamos ter que enfrentar isso. Para nós enfrentar os gestores estratégicos. Não podemos admitir que venha de fora ou alguém não legitimamente eleito coordene um processo das nossas políticas nesse período que nós vamos ser tão necessários. É isso, professor. Obrigado, professor Fábio. Antes de passarmos e darmos sequência ao expediente, né, eu preciso responder ao professor André, que além do encaminhamento feito e para o qual a gente já deliberou a apreciação da proposta, o professor André trouxe outras questões, que é o orçamento 2020 e a portaria 17. Quanto à primeira, André e colegas, né, o orçamento para o ano de 2020, nós tivemos a liberação dos 60% que se encontravam na primeira parte da lei orçamentária. Então, essa é uma notícia boa, né? Algo que nós não tivemos no ano passado. A gente passou o ano de 2019, o ano inteiro lutando pela liberação de mais orçamento. A parte dessa calamidade pública, se é que a gente pode dizer isso, é que o Ministério da Educação, e eu acho que toda a esplanada, tem sido sensível quanto à necessidade de liberar os orçamentos. Fique muito claro que não é o orçamento pleno, né? Porque o nosso orçamento de 2020 foi dividido em duas partes. 60% já foi aprovado, ainda no ano passado, e 40% depende da aprovação através de créditos complementares que deve acontecer ao longo deste ano. Já está no Congresso Nacional, isso é uma boa notícia, esses 40% que faltam, o seu rito, o seu trâmite já está acontecendo, e a gente acredita que deva acontecer na sequência. Então, professor André e demais colegas, do ponto de vista orçamentário, o Ministério da Educação tem sido sensível na medida do possível e nós temos o orçamento necessário para este momento. Talvez no segundo semestre, em não vindo a aprovação que falta, tenhamos problemas. Mas para o atual momento, inclusive, amanhã teremos colégio de dirigentes, né, atores, todos 7 legitimamente eleitos, e esse é um tema que a gente traz nas nossas reuniões, como a gente faz para a melhor execução desse orçamento. Então, essa é, em resumo, professor André e colegas, a questão. Quanto à portaria 17, eu conversei, para quem não sabe, a portaria 17 é uma portaria do Ministério da CETEC, que se propõe a regular a distribuição de encargos para os professores, né? Inclusive, está sendo alvo nesse momento, nós no Consup estamos tratando sobre isso, estávamos tratando aí na reunião de março, antes da pandemia, sobre a nossa nova resolução, que estava sendo feita, grosso modo, à luz da portaria 17. O que acontece? Na sexta-feira última, 24 de abril, se não estou enganado, de manhã, o CONIF recebeu da CETEC um breve arrazoado com algumas coisas que a CETEC estava pensando em mudar na portaria 17. Né? Isso foi próximo do meio-dia da última sexta-feira. E as coisas que a CETEC está andando em alterar, com muita tranquilidade, não são boas. É um regulamento, na minha opinião, não de um regulamento, que fica muito claro, mas apenas as mudanças propostas em relação a 17. Não são mudanças que vêm para melhorar, são mudanças que colocam em grave risco a continuidade dos projetos de pesquisa e de extensão na nossa instituição, porque resumem e simplificam basicamente a função docente exclusivamente quase a dar aula. Isso é péssimo e nós sabemos que os hoje tanto zero e tanto fazem na pesquisa e na extensão. Por um dos motivos é este, né, que nós temos condições de trabalho, temos tempo para nos dedicarmos a isso.
O CONIF imediatamente, isso é muito importante, solicitou reunião à CETEC, porque me parece consenso entre os reitores que a nova proposta não é boa. A reunião com a CETEC aconteceu ontem, no final da tarde, né? Não foi com todo o CONIF, foi com a diretoria do CONIF. Alguns colegas reitores participaram. Eu soube muito brevemente da reunião, porque ela será relatada oficialmente agora, hoje de tarde, neste momento. Está tendo reunião do CONIF, eu não estou participando pelo motivo óbvio de estar aqui. A colega Marlova, pró-reitora de extensão, está me representando lá na reunião. E nessa reunião será repassado o que foi tratado na reunião de ontem, tá? Mas de antemão digo que a CETEC parece estar irredutível. E muito importante, repito, não é uma proposta que foi em conjunto com o CONIF, é passivo. Nessa, recebemos apenas as diretrizes que serão mudadas e até, saiba eu, até este momento, não fomos chamados para participar. Mas, repito, está acontecendo neste momento a reunião do CONIF com todos os reitores, onde esse tema está sendo tratado. Então, muito provavelmente, a colega Marlova nos repasse mais adiante, ao longo do dia, o que for tratado e qual é o encaminhamento que vai ser dado quanto a este tema. Tá bem, professores, professor André, colegas conselheiros? Infelizmente, não tenho muito mais, na verdade, nada mais do que isso que eu trouxe até vocês. Dando sequência, então, ao expediente, como último item, aprovação das atas anteriores. Nós temos 3 atas para serem aprovadas por este pleno, e foram atas que a secretaria, a Cíntia e antes a Viviane, já encaminharam aos conselheiros e conselheiras para que pudessem fazer as suas sugestões. Referem-se à ata da primeira reunião extraordinária de 2020, realizada no Campus Bento, no dia 3 de março, que foi uma reunião extraordinária, a reunião especial de 2020, também no Campus Bento, no mesmo dia, e a reunião ordinária acontecida naquele mesmo dia no Campus Bento Gonçalves. Então, são 3 atas, e eu proponho a aprovação delas coletivamente, em bloco. Então, a pergunta é, todos a favor, de novo, né, Tati? Favor e abstenção. Todos a favor, da mesma forma. A favor da aprovação destas atas, contra e abstenções. Em regime de votação. Tati, a hora que tiver o resultado. Já tenho partilhado. Aí, 55 votos a favor, contra e abstenções. Então, resultado 55 a favor, nenhum contra e abstenções. Isso, eu encerro o expediente e passamos, então, de imediato à ordem do dia. Então, pela ordem, nós temos a proposta de resolução do professor André, e eu vou pedir para o professor André apresentá-la, fazer a leitura dos termos, proposta de resolução, e na sequência, professor André, conforme combinamos, eu já convido o pró-reitor de ensino, o professor Lucas também, porque, afinal de contas, o tema dele tem extrema ligação com isso que está sendo proposto e faria platos e avaliações que nós faríamos neste momento. Então, acho que podemos encaminhar dessa forma. Professor André, por gentileza, agora sim, defesa de mérito. Muito bem, colegas, conselheiros e conselheiras. Na verdade, a proposta é debater e formalizar uma opinião do Conselho Superior a respeito das atividades pedagógicas não presenciais e do ensino remoto durante esse período de suspensão do calendário acadêmico no IFRS.
Então, eu não sei se já está disponível com a secretaria o texto, professor Júlio. Se já tiver, talvez fosse interessante colocar Eu vou e disponibilizar para os conselheiros. Está na sala. Lucas, está na sala já, Lucas, por gentileza? Senão eu posso ir falando aqui também. Não, vai falando, enquanto o Lucas entra, André. Eu tenho o texto aqui, mas eu prefiro que o Lucas apresente. Tá. Então, o texto que foi apresentado aqui por esse conselheiro que vos fala, pela conselheira Adriana, do Campus Porto Alegre, pela conselheira Sandra, do Campus Bento, pela conselheira Raquel, do Campus Ibirubá, pelo conselheiro Cláudio, do Campus Canoas, diz, em resumo, o seguinte. No artigo 1º, explicitamente diz o seguinte. Durante o período em que durar a suspensão de atividades letivas presenciais no IFRS, devido à pandemia Covid-19, não será admitida a substituição em tempo parcial ou integral de carga horária das aulas dos cursos regulares por ensino remoto ou por atividades pedagógicas não presenciais. Diz o artigo 2º. O ensino remoto e as atividades pedagógicas não presenciais desenvolvidos durante o período de suspensão letiva, devido à pandemia Covid-19, serão consideradas atividades complementares de ensino, não podendo incidir na redução tanto da carga horária de componentes curriculares dos cursos regulares, quanto nos dias letivos do calendário acadêmico do IFRS. Parágrafo único. Não será aplicado o previsto no caput somente para as atividades pedagógicas à distância, regulares presenciais, previamente planejadas e que constem das componentes curriculares, realizadas de acordo com o previsto nos respectivos projetos pedagógicos dos cursos. E artigo 3º, aquele que diz que a resolução entra em vigor a partir da data de publicação, revogando as disposições contrárias. Então, professor Júlio, algumas ponderações são importantes em relação a isso. Primeiro, há um certo debate já instaurado dentro do IFRS sobre o uso de tecnologias de ensino para dar conta das atividades letivas que estão suspensas. Alguns dizem que é para manter uma certa proximidade, um certo diálogo com os estudantes nesse período, mas vamos ver que nem todos os estudantes possuem recursos suficientes para acessar esse tipo de atividade pedagógica. Tá? Então, enquanto não for possível fazer para todos e todas, na opinião desses conselheiros, não é possível aplicar. Tá? Nós temos que pensar com clareza, conselheiros e conselheiras. Como nós vamos fazer à distância, ou de forma remota, ou com auxílio de tecnologias, atividades, por exemplo, experimentais, de laboratório. Como é que nós vamos fazer isso naquelas turmas com estudantes especiais e que requerem todo um atendimento diferenciado? Tudo isso tem que ser posto para esse Conselho Superior numa proposta mais elaborada, que no seu devido tempo de maturação possa ser discutida dentro do Consup para fazer valer isso. Agora, vendo aí, é a fusão de sugestões de colegas, eles docentes, diga-se de passagem, que, através de textos, através de abaixo-assinado, estão propondo esse tipo de tecnologia. Então, me parece que nós temos que ter cuidado em relação a isso, o devido cuidado. A proposta está apresentada, ela quer sim dialogar com a proposta que eventualmente a Pró-Reitoria de Ensino ou o Comitê de Ensino tenha elaborado em relação a esse mesmo tema. O que nós queremos sim, os signatários querem, é discutir esse tema, e eu vou só repetir o primeiro artigo que a professora Patrícia está pedindo ali, antes de passar de volta a palavra para o presidente. Diz o seguinte, conselheira Patrícia. Durante o período em que durar a suspensão de atividades letivas presenciais no IFRS, devido à pandemia Covid-19, não será admitida a substituição, em tempo parcial ou integral,
de carga horária das aulas dos cursos regulares por ensino remoto ou por atividades pedagógicas não presenciais. É esse o texto do artigo 1º. Tá? Eu vou encaminhar de imediato na lista dos conselheiros por e-mail o texto, para que todos e todas possam receber agora. Vou encaminhar apenas aquele que eu assinei, porque a gente fez a assinatura em separado, né, para ter as 5 que prevê. Todos os conselheiros e conselheiras então possam ler o texto e fazer as ponderações que acharem que devam fazer. A ideia era propiciar esse debate. Vamos a ele, então. Obrigado pela atenção, professor Júlio. Perfeito, professor André. Então, repito assim, quero dizer de antemão que tenho absoluto acordo com a proposta do André, pessoalmente, como conselheiro, como presidente deste conselho, e acho que o que o professor Lucas vai apresentar agora, na verdade, eu não acho, tenho certeza, vem inevitavelmente a corroborar com isso apresentado pelo professor André. Então, tenho certeza que os colegas que também tenho certeza estão em dúvida e que têm ponderações e questões a fazer, talvez após a fala do professor Lucas possam se sentir mais à vontade ainda para votar na proposta do professor André, que também é minha, e tomarmos a decisão que entendermos por melhor para o Instituto. Então, professor Lucas, não sei se agora sim já está na sala. Então, repito que o Lucas falaria no item 3 exatamente sobre esse tema, a gente puxa a fala do Lucas para agora. Pode ser? Lucas, por favor, conforme combinamos, tens o tempo necessário para esclarecer os colegas e já dialogar com a proposta apresentada pelo coletivo de 5 conselheiros. Perfeito, Júlio, obrigado. Me ouvem bem? Ótimo. Então, boa tarde, colegas. É um prazer reencontrá-los, ainda que virtualmente. Espero que estejam todos muito bem. Essa é a nossa primeira reunião do Consup após pandemia, após a suspensão das aulas. Então, acaba sendo uma oportunidade, para a gente trazer alguns esclarecimentos e também prestar contas do que vem sendo pensado para esse período, especialmente no âmbito do ensino, que acaba sendo mais afetado com todo esse cenário de suspensão das aulas. Certamente é um momento difícil, complexo, sem precedentes na história recente, portanto, sem precedentes na história do IFRS, e acho que cabe, professor Júlio, em primeiro lugar, reconhecer a acertada decisão de parar no tempo correto. Talvez quando muitos achavam ainda que, quando havia muitas dúvidas se era precipitado ou não, nós tomamos uma decisão que demonstrou agora ser acertada. Depois de nós, muitas outras instituições também suspenderam suas atividades, houveram decretos estaduais e municipais. Hoje, a gente pode afirmar que tem 0 casos de contágio pela Covid no IFRS. Se há algum muito pontual de algum estudante, certamente o contágio não se deu no IFRS, não somos o foco de contágio, simplesmente porque agimos no momento correto. Eu acho que tem que ser parabenizada essa atitude de ter agido em preservação da saúde e da vida da nossa comunidade. Bom, o cenário atual é de suspensão das atividades até o dia 3 de junho, como todos sabem. Essa data ela não é aleatória, tem um critério para se chegar nessa data. Ela dialoga com a portaria do MEC número 376, emitida no dia 3 de abril, que autoriza a suspensão das atividades presenciais por até 60 dias. Encerraria, portanto, 3 de junho. A portaria, colegas, que autoriza a suspensão das aulas, ela faculta o uso do ensino à distância nesse período. E aí ela traz uma discricionariedade para as instituições. Elas podem seguir o calendário utilizando de ensino remoto ou esperar esse calendário presencialmente no retorno. Essa decisão fica na autonomia das instituições. Nós sabemos que essa suspensão das atividades letivas, ela gera muita angústia, gera ansiedade pela nossa comunidade, ela compromete o semestre, ela pode comprometer o ano letivo, e obviamente, nós e suas famílias se preocupam com as formaturas, com o Enem, e isso nos obriga a tomar uma rápida decisão lá atrás, ainda no dia 18 de março, que é quando a Proen se manifestou pela primeira vez
sobre esse tema da utilização de ensino mediado por tecnologias, ensino remoto, ensino à distância, um posicionamento que foi emitido no ofício circular 03, no dia 18 de março. Eu quero aproveitar aqui, Júlio, a oportunidade de relembrar alguns processos, tá? E uns princípios que balizaram essa decisão lá atrás. Em primeiro lugar, destacar que o IFRS, como todos sabemos, atuando em 16 municípios, possui contextos locais muito diversos entre os campi, né? E esse contexto diverso se reflete, inclusive, nas condições estruturais, operacionais, para realizar ensino à distância. Nós não temos CEADs, né, Centros de Educação à Distância, bem constituídos em todos os campi, para que a gente possa ofertar de forma massiva, extemporânea, sem planejamento, o EAD da noite para o dia. Então, o EAD a gente sabe que requer todo um suporte técnico, requer capacitação de servidores. A gente não consegue transformar o projeto pedagógico de um curso que foi concebido para ser presencial para ser à distância, né, de forma instantânea. Mas mais importante para embasar essa decisão, cabe destacar que esses contextos locais muito diferentes se refletem também num público discente que é absolutamente heterogêneo entre si. Heterogêneo tanto no sentido do domínio para o estudo remoto, o domínio de ferramentas digitais. Nós atuamos desde o ensino básico até a pós-graduação. Então, uma coisa é o EAD para o nosso ensino médio, aquele estudante de primeiro ano que está tendo o primeiro contato com diversos componentes curriculares. Outra coisa é o EAD para uma pós-graduação. Então, esse contexto heterogêneo se reflete também, como bem dito aqui pelo conselheiro André, no acesso desses nossos estudantes às ferramentas digitais, a computador, a internet nas suas residências, e isso é algo que é primordial para se pensar educação à distância, né? As condições de acesso dos nossos estudantes. E nós tínhamos dados para isso, né, para balizar essa decisão. No ano passado, nós realizamos o nosso estudo de diagnóstico discente, né, que foi aplicado a mais de 9.000 estudantes do FRS, e esse diagnóstico já apontava, lá atrás, que pelo menos 12% dos nossos estudantes não possuem acesso a computador e internet nas suas residências. Isso significa mais de 2.400 estudantes do FRS que talvez estariam excluídos desse processo. Em algumas turmas, em alguns cursos, esse percentual pode chegar a 40%, 50%, até 80%. Então, percebam que, certamente, se passássemos a utilizar atividades estritamente remotas nesse período, estaríamos, certamente, excluindo muitos estudantes, né, do nosso ensino. Aqui no ofício 03 ainda elenca outras justificativas para essa decisão, né? Uma delas, também aqui citada, se refere aos nossos estudantes de inclusão, né? Hoje o FRS tem uma política consolidada de reservas de vaga para estudantes PCD. São mais de 400 estudantes que possuem alguma condição de aprendizagem, do PEI, né, do Plano Educacional Individualizado, adaptações curriculares, algo que seria muito difícil de fazer, de acessibilizar, né, também de uma forma extemporânea. Cabe destacar, né, que temos por característica, enquanto educação profissional, a realização de muitas atividades práticas, né, que fazem parte dos nossos projetos pedagógicos de cursos, são elementos importantíssimos, né, dos nossos projetos pedagógicos. Temos cursos agrícolas, da área ambiental, cursos de enfermagem, né, engenharias, técnicos em mecânica, eletrotécnica, enfim, uma série de cursos que necessariamente exigem aquela atividade em laboratório, realização de experimentos, saídas de campo, visitas técnicas, enfim, uma série de atividades que seriam seriamente prejudicadas se passássemos a utilizar atividades apenas remotas, né? E cita ainda o ofício circular 03, um princípio que é muito caro para os institutos federais, que é o da imunidade entre pesquisa e a extensão. Funções que caminham juntas necessariamente e que são experiências formativas importantíssimas para os nossos estudantes em momento algum na história da FRS. Por todos esses motivos, nós entendemos que a formação dos nossos estudantes sofreria sérios prejuízos, né, se as atividades passassem a ser remotas
por um período nem sabemos ao certo quanto tempo pode durar, e essa aqui é a verdade. E quero aqui fazer uma observação que não se trata em hipótese alguma de preconceito em relação ao EAD, ao ensino à distância, né? Acho que o ensino à distância cumpre um propósito muito interessante, que é o de levar a educação aonde ela não chega da forma presencial. Tá? Em nenhum momento ela deve estar em substituição inicial ou como no momento, né, de uma epidemia. Ele tem que ser feito com planejamento, tem que ser feito de forma estruturada, né, e assim que nós fazemos o EAD na FRS. Hoje, com mais de 170 mil estudantes, né, nesse momento, matriculados nos nossos cursos MOOC, né, que atendem o país inteiro e que a gente tem o maior orgulho desses cursos também. É certo que, nesse momento, Júlio e conselheiros, né, não há decisão que não implique em prejuízos, né? Diante desse cenário que nós estamos vivenciando, todas as nossas decisões vão implicar em algum prejuízo. Atender as aulas e não ter, certamente vai gerar prejuízo no cumprimento do calendário letivo, tempo de titulação dos cursos, formaturas dos nossos estudantes. Passar a utilizar EAD, certamente implica a formação dos nossos estudantes. Nós teríamos que escolher, dentre todos esses princípios que eu acabo de citar, qual daqueles que estamos dispostos a abrir mão. Então, não tem nesse momento saída milagrosa, não tem uma receita para momentos de pandemia, né, como ocorreu esses dias, né, não tem cloroquina para o EAD, para o ensino, para recuperar calendário. Então, a gente tem que ter muita seriedade, né, e muitos critérios técnicos, legais, né, e pedagógicos para fazer essa discussão. Por isso que, paralelamente a todo esse debate, foi constituído um grupo de trabalho, especialmente para pensar a recuperação do calendário letivo, para pensar essas estratégias, em primeiro lugar, a viabilidade de utilização do EAD, mas também para aprofundar estudos sobre o que pensa a educação, estudos sobre as experiências, estudar as experiências internacionais, né, que nesse momento também estão sendo praticadas. Então, nesse sentido, foi constituído um GT bastante amplo para se deter sobre todos os aspectos legais, técnicos e pedagógicos na FRS. Esse GT ficou urgente, né? Temos representação do Consup, né? Temos 6 conselheiros participando do GT, membro discente, docente, técnico administrativo, os 3 segmentos representados, os 3 diretores gerais, da PROEM, temos representações dos nossos sindicatos, 4 sindicatos fazem parte do GT, e ainda a União dos Estudantes, né, nossos estudantes também fazendo parte desse importante debate. O objetivo, né, desse GT é do calendário letivo, pois entendemos que esse é o fórum legítimo para discutir um tema com eles. Então, o nosso papel enquanto GT é subsidiar, né, o debate aqui no Conselho Superior. Nesse sentido de buscar subsidiar esse debate, trazer ainda mais elementos, mais embasamento, é que nós realizamos a pesquisa, né, que há pouco citada pelo colega, que foi direcionada a estudantes e servidores do FRS. Nós tínhamos o diagnóstico que se focou no nosso estudante, agora entendemos que é importante também aferir alguns dados relacionados à realidade do nosso servidor nesse período de pandemia, nesse período de reclusão domiciliar. Então, nesse sentido, um instrumento, né, que deu início à sua aplicação na quarta-feira passada, não fechamos uma semana ainda. Esse questionário voltado a estudantes e a servidores busca, para além de identificar questões relacionadas a acesso a computador, à internet, mas tentar também entender qual a qualidade dessa internet que o nosso estudante, o nosso servidor tem em casa, né? Se ele conhece as ferramentas digitais, se ele domina essas ferramentas, se ele já teve alguma experiência com ensino à distância em algum momento, tanto o estudante quanto o servidor, saber do nosso servidor, né, quantos servidores já realizaram alguma capacitação em educação à distância. Muito importante também saber se ele tem um local adequado de estudo na sua residência, saber se o nosso servidor tem um local adequado de trabalho na sua residência, né?
Saber se o nosso estudante, o nosso servidor é responsável nesse momento dado de algum familiar, né, da organização da rotina, ou seja, questões que são essenciais para saber as nossas reais condições de ter qualquer forma de ensino remoto ou ensino mediado por tecnologias, o nome que queiram chamar, nesse período. Eu queria já aproveitar, né, e já finalizando, destacar alguns resultados parciais desse diagnóstico, que inclusive demonstram a importância de tê-lo realizado. Nós temos até esse momento, em menos de uma semana de aplicação do questionário, mais de 1.120 respostas de servidores, já passamos da metade dos nossos servidores, e 6.500 estudantes. É uma amostragem bastante significativa, considerando o tempo de aplicação. Obviamente, o primeiro dado que a gente tem que analisar aqui é a própria taxa de retorno desse questionário, a nossa taxa de respostas. Obviamente, se tratando de um estudo aplicado de forma online, todos aqueles estudantes que não têm acesso a computador e internet teriam muita dificuldade em acessar esse instrumento. Então, a taxa de retorno do questionário é o nosso primeiro indicador para saber qual é a nossa capacidade de atingir os nossos estudantes de forma digital. Então, pensem que se um questionário simples, um Google Forms, né, não atinge a totalidade dos nossos 20.000 estudantes, dificilmente poderíamos imaginar que 8, 10 componentes curriculares, 12 componentes curriculares poderiam fazer chegar os seus conteúdos também aos nossos estudantes. Então, apesar da nossa amostragem já ser bastante significativa, né, 6.500 estudantes respondentes, ela demonstra que não chega, não atinge aos 20.000 estudantes do IFRS. Bom, como dados preliminares que destacar aqui, questionário aplicado aos nossos estudantes, 33, um terço, respondeu que a internet nas suas residências é regular ou ruim. Então, mesmo aqueles que têm acesso à internet, têm uma internet que talvez não seja a ideal para ter o prosseguimento dos estudos de forma remota. 20%, 24% dos nossos estudantes, um quarto, portanto, né, praticamente um quarto, acessa a internet somente através do celular, dos smartphones. Então, também é um equipamento que não é o mais adequado para te fazer uma redação, fazer um relatório, fazer uma monografia, né? Tu está acessando a internet, mas está acessando apenas através do equipamento celular. 41% dos nossos estudantes nunca teve contato com ferramentas em AD, e dos que tiveram, desses 41%, daqueles que tiveram algum contato, 31 relataram que essa experiência não foi positiva, não foi satisfatória, então é um número que também nos chama a atenção. 46% dos nossos estudantes, quase metade, relatou que não possuem um local adequado de estudos em sua residência. Imaginem que nesse momento estão dividindo o ambiente, né, doméstico com filhos, com pais, com irmãos, né, enfim, e não possuem as melhores condições de estudo também, de uma forma reservada, com alguma privacidade. E um dado muito importante, 40% dos nossos estudantes está sendo responsável pelo cuidado de algum familiar nesse momento. Idosos, pais, filhos, 40%. Tem um outro dado aqui que ele é mais importante para o retorno às atividades, eu acho que a gente vai ter um momento oportuno também de discutir isso, mas que nos assusta bastante, nos preocupa, que é em relação aos o número de estudantes nossos que pertencem ao grupo de risco da Covid-19. 23% dos estudantes relataram fazer parte a um dos grupos hipertensos, problemas cardiorrespiratórios, asmáticos, né, diabéticos, 23%, e 61% dos nossos estudantes convivem com alguém em suas residências que pertence ao grupo de risco. Então, mais um motivo para a gente ter suspendido as atividades presenciais. Quase um quarto dos estudantes fazem parte do grupo de risco e boa parte dos estudantes, 61%, poderiam ser vetores, né, de contágio em suas residências. Em relação ao questionário aplicado aos servidores, né, que também já tem um retorno bastante interessante, 28% relatou ter internet irregular ou ruim nos seus domicílios, né. Uma das questões também avaliadas entre os servidores, né, entre os docentes, uma pergunta específica aos docentes, avalia o seu domínio das digitais por instância. E os nossos próprios docentes, né, avaliam o seu domínio de ferramentas digitais regular ou ruim em 40% dos casos. 40% dos docentes avaliam que o seu domínio de ferramentas digitais
para o ensino à distância é ruim ou regular. Dos respondentes ao questionário, esses 1.100 e poucos servidores, né, apenas 45% realizou alguma capacitação relacionada à educação à distância, né, todo o restante não. 21% nunca fez uso do Moodle, que é o ambiente virtual oficial no IFRS. 53% relata também não ter um ambiente adequado de trabalho em suas residências, né? 53%. E esse questionário também referiu uma série de dificuldades enfrentadas pelos servidores nesse trabalho remoto. É fácil ali para relatar as principais dificuldades enfrentadas nesse período, e nós identificamos aqui algumas, né? Dificuldade de conciliar o trabalho com atividades domésticas, dificuldade de conciliar o trabalho com cuidado de familiares, dificuldade de estabelecer rotinas de trabalho nesse período, falta de equipamentos adequados. A gente sabe que precisa de computadores, de softwares, né, impressoras, né, que às vezes inviabilizam parte da realidade. E problemas de conectividade também são os principais elementos de dificuldade citados até o momento. Nesse período, já finalizando, 63% dos nossos servidores têm sido pelo cuidado de algum familiar, tá? E da mesma forma que nós perguntamos aos nossos estudantes se pertencem ou não a algum grupo de risco, ou se convivem em suas casas com alguém que pertence de risco, 28% diz pertencer a um dos grupos de risco da Covid-19, também quase um servidores, e 6% com alguém que é grupo de risco em suas residências. Então, vejam, assim, de uma forma muito resumida, né, que as limitações para a aplicação da atividade remota nesse período, ela é dos estudantes, mas não só. Ela parte também de uma série de dificuldades dos nossos servidores, né? O nosso questionário está em aberto ainda, e esse é um resultado parcial, que é aberto até o final da semana que vem. Nós não fechamos nenhuma semana ainda de aplicação do questionário. É um instrumento importantíssimo, acho que eles nos dá muitos subsídios, né, nessas discussões, e eu acho que é um dever nosso, enquanto instituição de ensino, né, nos ampararmos no dado científico para fazermos as nossas discussões, ainda mais numa época de negacionismo como esse. Tanto o dado científico para a gente definir, né, pela solução das aulas, né, observando as recomendações da OMS, dos especialistas da área epidemiológica, né, as decisões relacionadas ao uso ou não uso, né, do EAD. As questões relacionadas à recuperação do calendário letivo, ela tem que observar os dados institucionais, os diagnósticos, as questões legais, técnicas, pedagógicas, e esse foi o único objetivo do questionário. Fazer um bom diagnóstico, traçar qual é a realidade dos nossos estudantes e servidores nesse período, para a partir daí pensarmos, então, as melhores estratégias que vão ser utilizadas para a recuperação do letivo. Por tudo isso que eu citei até aqui, né, a PROEM e o GT, que tem se debruçado sobre esse tema, tem uma convicção formada, já consolidada, da inadequação da utilização do ensino à distância nesse período, né? Nós podemos reafirmar aqui esse posicionamento através de uma resolução nossa, e temos aqui também uma proposta de resolução que caminha no mesmo sentido, né, pela autorização de uma atividade à distância que é computada pelo ministrado, de curso como de eletivo, à exceção, né, do nosso mestrado em rede, o ProfEPP, que segue o regulamento próprio. Enfim, poderia, né, ter uma flexibilidade, né, pensando que ele já possui talvez a normativa a nível nacional, enfim, da rede, né. De forma muito sucinta, já rolando um pouco o meu tempo, seria isso, o GT, né, fazendo projeções de recuperação do calendário letivo. Esperamos, numa próxima oportunidade, trazer regulações, né, avaliando todas as possibilidades, estratégias pedagógicas, né, fazendo simultáneos
com recesso de inverno, sem recesso de inverno, com sábado letivo, sem sábado letivo, com alguma atividade remota no retorno, sem atividade remota no retorno, simulando se o retorno vai se dar em 4 de junho ou em datas diferentes. Então, e pensar também como deve se dar esse retorno na hora, obviamente, em que tivermos, né, menos riscos à nossa comunidade. Por hora, seria isso, né? Agradeço a atenção de todos os conselheiros, a paciência de terem me escutado até aqui e fico à disposição, então, para quaisquer esclarecimentos que forem necessários. A proposta nossa de resolução está na tela, né? O André, por enquanto. Está pequenininho aqui na tela, achei que está a nossa já. Tá, mas antes pedir para a Tati projetar a do André e também depois projetar a nossa, e vocês vão perceber que elas dialogam bastante com poucas e pequenas exceções, né? Como eu tinha dito, esse relato do Lucas vem muito nesse sentido de trazer instrumentos para que o Conselho Superior possa dar um encaminhamento não apenas à luz de achismos ou à luz de questões que a gente faz mais inferências do que tem certezas. Então, o grupo de trabalho constituído tem feito um trabalho muito legal, tem trazido muitos dados para que a gente possa embasar as decisões institucionais em dados, né? A gente acha que conhece a realidade dos nossos estudantes, mas infelizmente é absoluta. Nós precisamos de instrumentos para conhecer de fato como as coisas se dão nas casas de cada um dos nossos estudantes e dos nossos servidores também, que serão responsáveis, ou seriam, mesmo no caso de adotarmos atividades ou à distância, ou como preferir. Então, por isso que nós temos essa proposta, e a do André eu acho que está aparecendo aqui, eu não estou vendo porque eu estou vendo a tela com tudo, e na verdade a gente vai mostrar também, e vocês vão perceber que a proposta que o Lucas trazem no grupo de trabalho, ela tem apenas duas diferenças muito, e é importante que eu as esclareça. A primeira são dos mestrados em rede. Quando o IFRS aprova um mestrado em rede, e é o caso, por exemplo, do Prof. EP, que tem muitos servidores nossos, inclusive, que são estudantes, a gente automaticamente se associa a todas as normativas que este programa vai adotar. Isso está previsto, inclusive, no nosso regimento dos nossos programas de pós-graduação, aprovados por este Conselho Superior. Então, inclusive, está citado sempre na nossa portaria de suspensão das atividades, está citado agora também no ad referendum ali, que fez a suspensão até o dia 3 de junho, o Conselho Superior aprovou um regulamento onde isso estava previsto. Então, é importante esse esclarecimento, né? Por que o mestrado em rede tem um tratamento diferenciado? Porque isso está previsto em todos os documentos e quando a gente se associa à posta em rede, a gente também transfere, a gente também delega à ação nacional algumas desses, o lado bom e o lado não tão bom, sim, nesse caso é esse. Então, a coordenação nacional do decidiu ter atividades à distância, atividades remotas ou o termo que preferirem. Por isso, nós precisamos resguardar. Então, eu vou pedir para a Tati projetar as duas propostas, a do André e a do GT, que o Lucas foi porta-voz aqui. E também, na proposta do GT, a gente faz um encaminhamento, isso é bem importante, André, e aí eu peço que tu, na medida do possível, avalie que a gente feche acordo quanto a isso, que o GT traga para este Conselho Superior uma proposta de calendário de referência, né, para que a gente possa ter um instrumento que foi construído pela comunidade, por um grupo representativo, que o GT traga para cá. Então, vocês também vão perceber que tem um artigo lá, o segundo, na nossa proposta, que diferencia da proposta do professor André, que transfere para o GT essa tarefa de abastecer o Conselho Superior com argumentos, tá bem? Mas passemos agora às inscrições. Eu tenho aqui as mãozinhas levantadas do professor Odair, da Gabriele, da Adriana e do Fábio Marçal. Pela ordem, então, professor Odair. Meu Deus. Pessoal, boa tarde. Quantas unidades eu teria que colocar aqui? Eu gostaria de já encaminhar um apoio, um voto favorável à proposta do colega conselheiro André em relação a isso, porque
apesar de ter havido uma posição nesse sentido do CD, é importante que a ProEM já fez essa orientação aos campos, a todos, né, porque é uma enxurrada de pedidos e movimentos de professores orientando estudantes a fazerem abaixo-assinado que querem validar seus conteúdos, suas aulas que estão fazendo. E apesar disso, ressaltar a importância disso ser definido no pleno consulta por uma questão de legitimidade, em primeiro lugar. Em segundo lugar, parabenizar o FRS pelo prejuízo pedagógico, que o André deixou claro isso no seu justificativo, e eu vou ampliar isso, né? E uma questão que nós precisamos reconhecer hoje, infelizmente reconhecer que nessa nossa trajetória com o Instituto Federal, a gente teve estamos com uma defasagem grande em relação à cultura para disponibilizar em relação a outras instituições. Mas é um fato dado, não é culpa de A, B, C ou D, mas o reconhecimento disso é importante para que a gente possa dar o segundo passo, que é